Eu sou caminhoneiro desde os 20 e poucos anos de idade e eu já tive muitas experiências estranhas na estrada. Eu tenho quase certeza de que já me deparei com alguns OVNIs enquanto dirigia tarde da noite e já encontrei muitos motoristas estranhos. Porém, esse incidente que vou compartilhar é de longe a experiência mais aterrorizante e estranha que já aconteceu na minha vida. Essa história aconteceu em uma estrada rural do interior quando eu tinha 37 anos, no ano de 2009. Aquela noite começou como todas as outras. Eu estava dirigindo e ouvindo música no rádio. Eu costumava beber café para não ficar muito cansado enquanto dirigia durante a noite. Naquela estrada vazia, eu percebi que estava ficando nebuloso. Uma leve neblina era algo que eu já tinha visto muitas vezes, então eu simplesmente fiquei um pouco mais atento. Mas a neblina eventualmente ficou muito densa, e então eu comecei a pensar se eu deveria parar até a neblina diminuir, já que a visibilidade estava ficando muito ruim. Eu refleti sobre isso e decidi que eu não ia parar. Aquela estrada era bem vazia, então eu pensei que não era tão arriscado continuar. Mesmo assim, eu passei a dirigir bem devagar, caso um animal atravessasse a estrada ou algo assim. Conforme eu continuava dirigindo, eu comecei a sentir um cheiro terrível que ficava cada vez mais forte, e ele logo tomou conta do interior do meu caminhão. Eu fechei rapidamente as janelas, mas não adiantou nada. Eu lembro que naquele momento, eu estava tentando decifrar na minha cabeça o que poderia estar causando um cheiro tão horrível. Ao mesmo tempo, eu estava sentindo aquela sensação desagradável de quando você está quase vomitando. Aquele cheiro e aquela neblina densa se tornaram insuportáveis. Eu não tive escolha. Eu tive que parar rapidamente o caminhão e abrir a porta para esvaziar meu estômago. Quando eu terminei de vomitar no lado da estrada, eu cobri rapidamente meu rosto com a minha camisa, pois aquele cheiro horrível ainda estava no ar. Eu fechei a porta e me preparei para voltar a dirigir. E foi nesse momento que eu notei alguma coisa atravessando a estrada a uns 30 metros de distância na minha frente. A figura tinha o formato de um homem, e esse homem parecia estar mancando enquanto ele atravessava a estrada. Além de notar o fato de que ele mancava, eu também notei que ele estava usando uma camisa branca meio antiga com suspensórios pretos. Naquele momento eu estava pensando sobre o quão estranha era aquela situação. Sem saber direito o que eu tinha que fazer, de forma relutante, eu decidi que eu iria perguntar para aquele homem se ele precisava de ajuda. Porém, antes de conseguir chegar perto daquele homem, eu notei outras 4 pessoas saindo de um lado da estrada. Aquelas 4 pessoas começaram a atravessar a estrada, caminhando na mesma direção que aquele homem estava andando. Estranhamente, todas as 4 pessoas estavam mancando da mesma forma estranha, e todas elas estavam vestindo roupas antigas de fazendeiro. O que eu achei ainda mais estranho foi o fato de que elas nem sequer notaram o meu caminhão enorme que estava ali parado. Naquela hora eu pensei que se aquelas pessoas realmente precisassem de ajuda, certamente elas veriam meu caminhão e pediriam ajuda. Porém, todas elas continuaram mancando, atravessando a estrada e desaparecendo na escuridão da noite. O fato de que eu estava numa estrada rural, basicamente no meio do nada, faz com que essa situação seja ainda mais estranha. De repente, outra figura emergiu da escuridão da noite e começou a atravessar a estrada. Porém, eu notei algo de diferente naquela figura. Por mais que a névoa estivesse grossa e por mais que a noite estivesse escura, com a ajuda dos faróis do meu caminhão, eu pude ver claramente que aquela figura era bem menor do que as outras. Alguns segundos se passaram e eu arregalei meus olhos quando eu percebi que aquela figura era uma criança. Eu estava um pouco nervoso e assustado, porém, ao ver aquela criança, eu saí do meu caminhão, mas não me aproximei daquelas pessoas. Em vez de me aproximar, eu fiquei ao lado do meu caminhão olhando para a criança enquanto ela continuava a atravessar a estrada. A criança também estava andando de forma estranha e vestindo aquelas roupas antigas. Assim que ela estava prestes a chegar ao outro lado, eu criei coragem e gritei: Algum de vocês precisa de ajuda?
A criança parou e começou a me encarar. Assim que a criança virou a cabeça na minha direção, os faróis do meu caminhão iluminaram o seu rosto, e foi então que meu coração quase saiu pela minha boca. Ao observar o rosto da criança, que agora estava iluminado pelos faróis do caminhão, eu percebi que aquele não era o rosto de uma criança comum, era o rosto de um cadáver. É difícil explicar o que eu vi naquele momento. Afinal, mesmo com a luz dos meus faróis, a neblina não permitia que eu enxergasse o rosto claramente. Mas eu podia enxergar o suficiente para saber que aquele rosto não era normal. Eu sussurrei vários xingamentos para mim mesmo e pulei para dentro do caminhão. Assim que eu bati a porta do caminhão, eu vi umas 2 ou 3 figuras andando e mancando na minha direção. Eu estava assustado demais para continuar pensando em ajudar aquelas pessoas. Então, com meu coração batendo muito rápido, eu pisei no acelerador e contornei a criança, saindo de lá o mais rápido possível. Enquanto eu estava contornando aquelas pessoas, os meus faróis iluminaram o rosto de mais 2 figuras, e para minha surpresa, aquelas 2 pessoas também tinham um rosto muito estranho. O rosto daquelas pessoas também parecia com o rosto de um cadáver em decomposição. Ao ver aquilo, eu pisei ainda mais fundo no acelerador, gritando vários xingamentos em voz alta, e finalmente deixei aquelas figuras estranhas para trás. Eu fiquei meia hora suando frio e dirigindo sem parar, com meu coração quase explodindo, até que eu finalmente voltei para a civilização, chegando numa cidade pequena. Ao chegar naquela cidade, eu finalmente estava me acalmando, e então eu parei num posto de gasolina. Eu fiquei ali, sentado no meu caminhão, com a minha mente e o meu coração ainda levemente acelerados, sem saber o que pensar. Já fazem vários anos desde que essa história ocorreu, e eu ainda não tenho uma explicação racional para o que eu vi naquela estrada naquela noite. Porém, o que eu posso dizer é que essa experiência aterrorizante e inexplicável abriu a minha mente para muitas coisas. Depois daquela noite, eu passei a acreditar que este mundo em que vivemos é de fato estranho e que pode sempre haver coisas que não compreendemos. Desde que eu era adolescente, eu trabalhava com entregas. Quando eu estava no ensino médio, eu entreguei pizzas por 2 anos e depois entreguei pacotes para a Amazon até meus 24 anos. Eu nunca me importei de dirigir por várias horas e, para falar a verdade, eu até gostava. Então eu tirei minha carteira de caminhão e comecei a trabalhar como motorista de carga na minha cidade. Eu já dirijo meu caminhão de 18 rodas há mais de 6 anos e esse trabalho basicamente se tornou minha vida. Durante os meses de inverno, meu chefe me coloca na mesma rota durante toda a temporada, que é um trajeto de ida e volta de 30 horas. Eu já devo ter percorrido essa rota pelo menos umas 20 vezes, então eu sou extremamente familiarizado com ela. Durante o inverno, em dezembro do ano passado, eu estava programado para sair do terminal numa segunda-feira. Eu parti às 5 da manhã e comecei a viagem de ida. O plano era descarregar a carga no destino e depois retornar com uma carreta cheia. Nas primeiras horas de viagem, o tempo estava bom, mas conforme eu continuei seguindo para o norte, eu comecei a enfrentar condições climáticas ruins. As estradas estavam escorregadias e tinham recebido bastante neve nas últimas horas. Quando eu estacionei em uma parada, eu usei o celular para verificar o clima no meu destino, e ele não parecia bom. Estavam previstas várias nevascas e estava nevando o dia todo. Assim que eu cheguei na cidade destino, as estradas continuaram piorando, o que atrasou mais ainda a minha chegada. Eu cheguei no meu destino meia-noite e depois de descarregar e carregar minha carreta novamente, eu comecei a viagem de volta, sabendo que eu precisaria dormir em breve. Eu estacionei em uma parada por volta de 1h30 da manhã para dormir. Eu já havia dormido naquela parada algumas vezes, principalmente porque ela é bem isolada e tranquila, então eu já estava familiarizado com ela.
Não era uma parada luxuosa. Ela só tinha um banheiro e algumas máquinas de salgadinho. Quando eu estacionei, eu vi um carro branco saindo do estacionamento. O local estava completamente vazio. Antes de me deitar, eu resolvi descer do caminhão para usar o banheiro. Assim que eu entrei no banheiro, eu empurrei a porta da primeira cabine, mas ela estava trancada. Eu dei um passo para trás e logo percebi que tinha alguém lá dentro, pois eu podia ver 2 botas pretas debaixo da porta. Eu me desculpei constrangido e em seguida entrei na cabine ao lado. O homem na cabine não me respondeu, mas eu fiz o que tinha que fazer e terminei antes dele. Ao sair do banheiro, eu pedi desculpas novamente e soltei uma risada meio nervosa. Mas, assim como antes, o homem da cabine não disse nada. Eu simplesmente ignorei aquilo e decidi voltar logo para o meu caminhão, curioso para saber onde o carro daquele homem estava estacionado. Porém, ao observar o estacionamento, eu percebi que o meu caminhão era o único veículo estacionado. Então eu comecei a pensar que o homem no banheiro era um desabrigado e precisava de um lugar quente para passar a noite. Eu não tinha tempo para ficar pensando naquilo e eu precisava dormir logo, uma vez que eu tinha que voltar para a estrada às 7 horas da manhã seguinte. Eu entrei na parte de trás da minha cabine, liguei o aquecedor, abri meu saco de dormir e joguei ele na cama. Como o meu caminhão estava de frente para os banheiros, ocasionalmente eu olhava para lá para ver se o homem saía do banheiro. Mesmo depois de 10 minutos, ele ainda não tinha saído. Eu entendi que ele passaria a noite lá, e então verifiquei 2 vezes as portas para ver se elas estavam trancadas. Logo depois eu fui para a parte de trás da cabine, deitei e adormeci rapidamente. Eu acordei algumas horas depois, sem nenhum motivo. Não precisou acontecer nada demais para que eu acordasse. Afinal, eu sempre tive dificuldade para dormir na estrada. Assim que eu acordei, eu senti a necessidade de usar o banheiro novamente. Então coloquei meu casaco e saí. Apesar dos ventos gelados, eu ainda estava muito lerdo e sonolento, mas isso rapidamente mudou assim que eu abri a porta do banheiro. O banheiro estava completamente escuro e assim que eu entrei, as luzes do sensor de movimento acenderam. Assim que as luzes se acenderam, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Aquele mesmo homem de antes ainda estava sentado na mesma cabine. Percebendo que algo estava muito errado, eu bati na porta da cabine e perguntei se estava tudo bem. Porém, mais uma vez, não houve resposta. Eu bati na porta um pouco mais alto. Mas como antes, ele não disse nada. Então eu gritei ainda mais alto, e quando não ouvi nenhuma resposta, eu arrombei a porta com um chute. O que eu vi dentro daquela cabine foi a cena mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. Sentado em cima do vaso sanitário, havia um homem com um ferimento de bala na cabeça. Sua cabeça estava caída para o lado e sua carteira estava no seu colo. Eu comecei a respirar alto e comecei a entrar em pânico. Então eu corri de volta para o meu caminhão e liguei imediatamente para a polícia. 2 carros da polícia rodoviária chegaram no estacionamento, seguidos por uma ambulância e mais outros policiais. Eles ouviram meu depoimento e iniciaram uma investigação. Então, eu passei os dias seguintes completamente transtornado, revivendo aquela cena várias vezes na minha mente. Foi uma visão horrível e repugnante. A minha vida seguiu como sempre, mas aquela imagem do homem morto em cima do vaso sanitário nunca mais saiu da minha mente. Algumas semanas depois desse incidente, a polícia me atualizou sobre o caso. O homem morto tinha sido filmado saindo da parte de trás de um carro branco, junto com 2 homens no banco da frente. A câmera de segurança filmou os homens do banco da frente, mas eles usavam moletons que cobriam o rosto.
Os 3 entraram no banheiro, mas apenas 2 saíram. E para piorar, o carro branco estava saindo do estacionamento no mesmo momento que eu estava chegando. E sem que eu soubesse, eu tinha visto os assassinos irem embora naquele carro branco. Sem saber de nada, eu tinha passado 3 horas perto de um homem que tinha sido morto alguns segundos antes de eu chegar. A família do homem tinha relatado o desaparecimento naquele mesmo dia, e o investigador acreditava que aqueles 2 homens eram traficantes de pessoas. Desde aquele dia, eu passei a ficar alerta em qualquer parada na estrada. Eu gostaria muito de apagar aquela noite da minha memória. Dessa forma, eu não me lembraria daquela cena horrível sempre que eu estacione uma parada para dormir. Há cerca de 10 anos, quando eu era motorista de caminhão, eu amava a liberdade que o trabalho me proporcionava, mas eu odiava quando eu era obrigado a passar a noite em áreas suspeitas. E eu nunca vou esquecer de uma certa noite na qual vi uma coisa tão estranha que eu tive que sair dirigindo meu caminhão no meio da noite e totalmente sonolento para ir dormir em outro lugar. Era quase meia-noite e eu estava levando uma carga de um estado para outro. Era o 2º dia de viagem e mesmo tendo dormido algumas horas na noite anterior, eu ainda estava completamente exausto. Eu me lembro de olhar para o relógio e ver que eram 11h30 da noite. Então eu decidi que eu iria estacionar na próxima parada de caminhões. Eu dirigi por mais 10 a 20 minutos antes de finalmente ver um posto de caminhões ao lado da estrada. Quando eu estava entrando com meu caminhão naquela parada, eu juro que senti meus olhos se fechando de sono. Na maioria das vezes, nada me assustava mais do que dirigir cansado. Eu já tinha visto muitos acidentes que aconteceram porque os motoristas dormiram na estrada, e eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, eu estava realmente ansioso para estacionar o caminhão e encerrar a noite. Mas ao entrar naquela parada, eu notei uma série de luzes piscando em um campo de grama que ficava atrás dos banheiros, e conforme eu fui me aproximando, eu pude perceber que aquelas luzes, na verdade, eram velas. Eu reduzi a velocidade do caminhão até parar completamente, e então eu apertei meus olhos para focar minha visão naquele campo de grama onde as velas estavam. Eu fiquei chocado assim que eu percebi que havia 3 pessoas ao redor das velas. Todas as 3 pessoas estavam vestindo roupas escuras, com capuzes cobrindo suas cabeças, e eu nem mesmo conseguia saber se eram homens ou mulheres. As 3 pessoas estavam simplesmente ali paradas, ao redor de algumas velas acesas na grama. E foi então que eu enxerguei alguma coisa brilhante na grama, atrás de uma daquelas pessoas de capuz. Assim que eu forcei minha visão e percebi o que era aquela coisa brilhante, eu imediatamente desativei o freio de mão e comecei a procurar o melhor jeito para sair daquele lugar. Atrás de uma daquelas figuras encapuzadas estava um objeto que parecia muito ser uma faca. Lentamente eu recuei meu caminhão e manobrei para que eu pudesse sair daquele lugar e voltar para a estrada. De repente eu notei que as 3 pessoas tinham virado a cabeça para encarar meu caminhão. Uma delas começou a andar na minha direção e aos poucos ela começou a andar mais rápido à medida que eu manobrava meu caminhão. E eventualmente ela passou a correr. Felizmente, eu consegui engatar a marcha e acelerar para fora dali antes que a pessoa chegasse na minha porta. Porém, quando eu já estava quase na estrada, assim que eu olhei no retrovisor, eu pude ver uma das figuras encapuzadas parada no estacionamento. Ela estava muito perto da traseira do meu caminhão, e a luz dos meus freios iluminava a pessoa de vermelho. Depois de sair daquele lugar, eu dirigi o mais rápido possível até achar outra parada. Felizmente havia outra parada perto o suficiente para que eu não dormisse ao volante, mas longe o suficiente para que eu pudesse me sentir seguro para dormir. Mesmo assim, eu acordei várias vezes durante aquela noite, achando que eu estava ouvindo coisas, mas a nova parada onde eu tinha estacionado tinha outros 2 caminhões além do meu, e isso fez eu me sentir um pouco mais seguro. Eu ainda não consigo explicar o que vi naquela noite. A única coisa que eu sei é que sou muito agradecido por ter conseguido sair ileso daquele lugar.